Olá, família Querência, muito boa tarde. Já está no ar o seu programa Celebração, através das ondas sonoras da sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. E de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, chegando a muitos lugares do nosso país. Muito obrigado a você que prestigia a programação da sua Querência FM e, em particular, anseia pelo programa Celebração. Sábado com Maria, vamos ver a nossa leitura de hoje. Sábado com Maria, vamos ver a nossa leitura de hoje, que está em Jeremias, no capítulo 26, do 11 ao 16 e o versículo 24. A nossa primeira leitura é extraída do livro do profeta Jeremias, no capítulo 26, do 11 ao 16, e depois o versículo 24. O nosso salmo responsorial é o de número 68 ou 69, e o evangelho São Mateus, capítulo 14, do 1 ao 12. Ok? Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignitários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras, ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós, para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Esta para nós é palavra do Senhor, graças a Deus. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Jeremias foi escutado no tempo favorável. O evangelho de hoje: naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes
que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no tempo comum. O tempo da missão da igreja. O tempo da missão do discípulo missionário. E todos nós e cada um de nós, por ocasião do batismo, recebemos o munus sacerdotal, régio e profético de Jesus Cristo. Ou seja, nós, cada um de nós, por seu turno, mediante o sacramento do batismo, o primeiro sacramento da iniciação cristã, participamos do sacerdócio, do reinado e do profetismo, da dimensão profética de Jesus Cristo, no qual sintetiza toda a profecia e todos os profetas do Antigo Testamento. Todo sacerdócio exercido no Antigo Testamento encontra em Jesus a sua plenitude. Todo reinado já verificado no Antigo Testamento, ele encontra a sua plena realização e consumação no reinado de Jesus Cristo, que veio trazer o reino dos céus à terra. Então, meu irmão e minha irmã, neste período, neste tempo comum, é hora de cada um de nós e nós todos, ajudando-nos, dando-nos as mãos, exercermos a nossa dimensão profética, exercermos o nosso discipulado, o ser discípulo missionário de Jesus Cristo, desempenhando e acentuando esta dimensão profética. Toda vez que exercemos a missão profética, como disse, que no batismo recebemos, o risco é certo. O risco é iminente. Jeremias, como vimos na primeira leitura, ele só não foi morto porque recebeu proteção de um alguém que tinha como protegê-lo, que tinha como mantê-lo vivo, que tinha como dar a ele a necessária proteção para que ele não fosse morto. A mesma situação, ela deu-se com o nosso padroeiro, com João Batista. Só que com João Batista, a situação foi diferente. Ele incomodou bastante, e porque ele incomodou bastante, ele foi decapitado por ordem do rei, em função de uma enorme tolice. Ao escrever o seu evangelho, Mateus, ele precisava dizer aos seus contemporâneos, e também a nós, meu irmão e minha irmã, o recorrente. São Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele precisava dizer
para os cristãos daquela época, que desde João Batista e o próprio Cristo enfrentaram a mesma situação, enfrentaram o mesmo risco, enfrentaram aquelas pessoas que não estavam predispostas a escutar a mensagem de Deus. O evangelista São Mateus, lá por volta do ano 85, ele tem esta preocupação, porque aquela época, e há alguns anos antes, muitos cristãos morreram de forma trágica. São Pedro, São Paulo. O circo de Nero. Quem não sabe dessa história? Quantos cristãos foram transformados em tochas humanas? Quantos cristãos? Por ordem do imperador Nero, que na noite do dia 18 para o dia 19 de julho de 64, ele acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E a partir dali, as perseguições foram muitas. Não há um registro sólido, um registro que compute quantos cristãos foram mortos de maneira trágica, de maneira bárbara. E na época do evangelista São Mateus, o mesmo estava acontecendo. A perseguição não havia cessado, claro, diminuiu, mas não foi extirpada. Então, por causa do testemunho de Jesus, por causa dessa missão profética que os discípulos de Jesus estavam desenvolvendo, foram muitas as prisões, foram muitas as torturas, foram muitas as mutilações, foram muitas as mortes. Então São Mateus estava dizendo para os cristãos daquela época que aquilo não era uma novidade. Aquilo havia acontecido com Jesus, aquilo havia acontecido com João Batista, e a igreja, em sua sagrada liturgia, guiada pelo Espírito Santo, ela vai mais além e diz: não foi apenas com João Batista, não foi apenas com Jesus Cristo, lá com os profetas também assim aconteceu. E hoje está se evidenciando o profeta Jeremias. Que sabedoria! Que sabedoria é esta nossa sagrada liturgia! Como ela, guiada pelo Espírito Santo, junta os acontecimentos. Hoje, a nossa primeira leitura, o nosso salmo, o nosso evangelho, são extremamente sinóticos. Eles têm uma semelhança, eles têm uma aproximação tão grande, e essa aproximação, ou seja, a voz da igreja está dizendo para nós, e devemos escutá-la, que o discípulo missionário, ele vai enfrentar a mesma sorte do seu Senhor, do seu Mestre, Jesus Cristo. A nossa paróquia de São João Batista, por sinal, cada paroquiano da paróquia São João Batista deve ter esta consciência. Ele é um discípulo missionário. Ele precisa desempenhar a sua missão profética em quaisquer que sejam as instâncias na qual ele esteja inserido e no contexto que ele esteja vivendo. Seja como criança, como adolescente, como jovem, como solteiro, como casado, como idoso, como aquele que é um profissional liberal, como aquele que exerce uma função na esfera pública,
seja no legislativo, no executivo, no judiciário, ele precisa ter a consciência que ele é um profeta. A nossa paróquia, o padroeiro da nossa paróquia, São João Batista, motiva-nos a desempenharmos e a vivermos esta dimensão. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, esta liturgia, através do profeta Jeremias, através de João Batista, através de Jesus Cristo, observe que a história de João Batista, ela é contada em função de Jesus Cristo. A fama de Jesus chegou ao governador Herodes. Observe a maneira como o evangelista São Mateus vai contar a história de João Batista. Ele não começa contando a história de São João Batista, ele começa o seu evangelho. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. Então observe que o protagonista aqui é Jesus Cristo. São Mateus está falando de Jesus Cristo. E Herodes interpreta que era João Batista ressuscitado. Era o poder de João Batista que operava os milagres que eram noticiados a partir da pessoa de Jesus. E é exatamente nesta esteira que o evangelista São João Batista vai nos presentear com a história de João Batista. No versículo 3 ele vai dizer: de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. A fama de Jesus chegou ao governador Herodes. Meu querido irmão e minha querida irmã, a nossa fama, onde está chegando? Que fama está chegando? Por sinal, dizendo de outro modo, aonde temos ido? Onde temos chegado? Isto é muito sério, queridos. Isto é extremamente sério e seríssimo. Isto é extremamente sério e seríssimo. Por quê? Muitas pessoas que são ditas e querem ser conhecidas e querem assim ser proclamadas como pessoas de Deus, pessoas iluminadas, pessoas através das quais Deus fala. Elas têm chegado bem ao lado, bem próximas das instâncias que exercem os maiores poderes. Só que isso chama atenção. Isso chama atenção, queridos irmãos e irmãs, porque essas pessoas que se dizem pessoas de Deus, pessoas usadas por Deus, e assim querem ser reconhecidas, elas não incomodam os governadores de hoje. Elas não incomodam as grandes autoridades de hoje. Por sinal, o que elas recebem é o oposto e é o contrário do que recebeu João Batista. Elas recebem presentes, benesses, congratulações, cargos importantes. São pessoas que, repito-me, querem ser reconhecidas como pessoas de Deus, porém são pessoas que não mais profetizam.
São pessoas que estão vendo o povo sofrer, o povo chorar, o povo gemer, o povo morrer, e elas estão preocupadas apenas consigo mesmas, com o seu bem-estar, com aquilo que podem usufruir daquela instância. Por sinal, o que elas querem é uma projeção particular, o que elas querem é uma blindagem. São pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, são pessoas que não estão voltadas para Deus, são pessoas que estão usando as escrituras sagradas para o seu bem-prazer. E nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a vivermos esta dimensão profética. A fama do profeta precisa chegar às autoridades. As nossas autoridades precisam escutar a mensagem de Deus através dos profetas de hoje, que estão calados, estão amordaçados, porque estão sendo presenteados, estão vivendo uma blindagem que não é a blindagem de Deus. É impossível um discípulo missionário, é impossível um profeta do Senhor ficar calado diante dos desmandos que estamos vivendo. É impossível. Essas pessoas não podem jamais ser reconhecidas como homens de Deus, porque elas estão dando apoio para um sistema de morte, para um sistema de paralisação, para um sistema de cegueira. Que São João Batista, e que a exemplo dele, possamos verdadeiramente ser discípulos missionários para transmitir a mensagem de Deus. A mensagem que o mundo precisa escutar, a mensagem da conversão. Mas que essa conversão aconteça não a partir de uma palavra desprovida de contexto e descasada daquele que profetiza. Que a palavra de Deus que transmitimos aos outros, ela possa fazer em nós morada e ela possa transformar a nossa vida para que a mensagem transmitida seja uma mensagem coerente. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.